Se prepare, querido, você vai chorar, tá? Aí o discurso da pessoa para mim foi o seguinte: nós estamos investindo no seu trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa. Desce do salto, tá? Desce do salto. Isso aqui é se você quiser realmente ser um escritor profissional. Oi, tudo bem com você? Tá no ar mais um Live com o Autor. Meu nome é Raik Tavares, falo aqui de Minas Gerais e chegamos à 20ª edição do Live com o Autor. Que orgulho chegar aqui a mais uma edição, né, a nossa 20ª edição do podcast, trazendo informação para você, criando esse vínculo com você. Eu te agradeço, você que já me escuta desde o início, né, do podcast, esse programa que é feito aí na simplicidade. Na edição de hoje eu falo com uma pessoa muito querida, gosto muito dessa querida poeta, escritora, advogada, professora também, que é a Sara Caroline, uma grande amiga, e a gente divide aí várias confidências sobre o mundo literário, e ela está lançando aí o seu primeiro livro, né, um livro de poesia, e conversamos sobre os custos dessa publicação. O quanto custa publicar um livro, né, quando você investe, e a gente falou um pouco sobre isso, falou sobre a sua carreira também, a gente falou algumas coisas sobre o mercado, algumas realidades. Então, esse episódio é um episódio bem sincerão. E nessa edição, a gente também conta, né, com a participação aí de mais um produtor de conteúdo divulgando seu trabalho. Aqui no Live com o Autor, vamos receber o Lucas Trindade. Fala aí, Lucas! Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas Trindade, escritor de Belo Horizonte, e eu vim aqui divulgar o meu novo conto, A Máscara e o Espelho, disponível na Amazon. Nele vemos a rotina de escrita de Diego, um autor nacional renomado, que tem um método secreto e peculiar de escrever as suas histórias. Queria também agradecer aqui a oportunidade me dada pelo Raik, né? Muito obrigado, e eu espero que todo mundo aí goste. Muito obrigado aí, até mais. Então, conheça o trabalho do Lucas, vai estar aqui no link da descrição do podcast, vai lá, acompanha o trabalho do Lucas, dá essa força aí. Vamos nos abraçar, estender a mão uns aos outros. E quero te convidar a poder participar também aqui do nosso clube de apoiadores. Tá lá o Live com o Autor no Apoia-se, procura lá, tá aqui no feed também o link, né, para você estar apoiando aí o podcast. Conto com você, conto com a sua ajuda pra gente continuar produzindo esse conteúdo. E se você gostar muito desse episódio, divulga pros amigos. Manda para todos os seus amigos, escritores, leitores, manda para todo mundo, divulga aí, espalha a semente. O que eu quero é que chegue informação a mais pessoas e conto com a sua ajuda com o seu compartilhamento. Se você gostar, compartilhe. Se não, compartilhe assim mesmo. E tem outro recadinho para te dar. Essa é a última edição da primeira temporada do Live com o Autor. Eu vou encerrar essa temporada agora no episódio 20, mas em breve, bem em breve, eu tô voltando para a gente continuar essa conversa, trazer mais escritores, produtores de conteúdo, mais informação para você. Então não fica triste, tá? Eu volto em breve. Eu vou pegar uns dias aí, vou ficar uns dias afastado, né? Eu tô pegando uns dias de folga do meu trabalho, então não quero produzir nada, quero me dedicar ao meu trabalho literário, aos livros. Vou passar esses dias, né, na casa da minha sogra e também na casa da minha mãe, visitar os parentes. Então, abraço, muita luz. E espero que você goste desse episódio. Até mais e claquete. Bem, eu sou a Sara, meu nome é Sara Caroline, eu sou mato-grossense de Rondonópolis, então nós percebemos um nome bem diferentinho aqui, Rondonopolitana, cidade de Marechal Rondon. Eu sou poeta, digo, né, que sou poeta, sou advogada também, como já anunciado pelo Raik, e advogo aqui na cidade e sou professora universitária. Sara, todo escritor, antes de escrever, tem que ser um leitor. Então, como os livros entrou na sua vida? Desde pequena. Porque, assim, minha mãe é professora, meu pai é professor, eu sou filha de professores, então, desde pequena, sempre fui incentivada a ler. E eu sempre gostei muito de leitura, então eu leio desde pequena, só que, assim, sempre li os clássicos, né? Sempre li a literatura clássica brasileira. Machado, José de Alencar. Eu era apaixonada, confesso que eu gostava mais de José de Alencar. Podem me matar, mas eu gostava daquela choradeira, né? Gostava. Apaixonada, né? Romântica, tal do romântico é uma coisa inenarrável. Gosto até hoje, de uma choradinha.
Você tem uma rotina para escrever, ou você espera uma inspiração, você segue um método para criar os seus textos? Olha, não tenho método. Seria interessante até se tivesse para escrever, mas não. Específico para poesia, eu não tenho método. É mais uma questão de sentimentos, até porque eu escrevo mais na perspectiva afetos ou então na perspectiva daquilo que me toca. Então, por exemplo, eu vejo uma situação que me incomoda ou que me aflige, então eu escrevo sobre ela. Então, eu posso escrever, por exemplo, um poema um dia, ou eu posso escrever 10 poemas num dia. É uma coisa que não tem um método específico. Diferente de você, que é um cara bem metódico. E eu admiro isso em você absurdamente. Você escreve todos os dias e eu já não tenho essa mesma metodologia. Eu estou escrevendo um outro livro à parte, e esse livro eu falei, não, eu vou me comprometer todo dia 30 minutos a escrever uma página desse livro. Sara, você acredita que a literatura e o autor ele tem uma função social, né, com o seu trabalho? Sim, acredito piamente. Até porque o trabalho do autor, ele não é somente uma perspectiva daquilo que ele expressa em relação a si. Porque quando o autor, ele esboça o seu trabalho, ele toca pessoas. Aquilo que ele faz, ele tem, não digo exatamente o poder, porque a palavra poder ela é carregada de significados, mas tem a possibilidade de produzir encantamentos e tem a possibilidade de produzir direcionamentos na vida de outras pessoas. Então, esses direcionamentos, esses encantamentos, essa perspectiva de mudanças, ela tem um papel significativo na vida e significativa também no mundo. Então, o escritor, ele tem uma capacidade absurda de fazer com que as coisas mudem. Então, assim, eu vejo na escrita uma capacidade de alteração do real tremenda. Eu admiro demais a capacidade em todas as perspectivas, porque o escritor, ele tem essa capacidade de criar mundos, de criar encantamento, e isso é mágico. Na sua coletânea de poemas, né, o seu livro é Versos, Subversos, Meus Amores, Manifestos, que é um título que eu acho assim, nessa parte de amores e manifestos, eu acho que você estava com raiva de alguém. Você estava com ódio mortal. Você é cruel. Com ódio mortal de alguém, como é que foi, né, assim, para chegar até o momento sair do original e até a produção do livro? Como é que foi todo esse imbróglio, todo esse problema? Eu vou chamar de problema, tá? Não chamo de problema, não chamo de problema. Olha, foi interessante, porque assim, eu tinha uma perspectiva, na verdade, eu tinha esses poemas escritos eu tinha um compilado de poemas escritos sobre diversas perspectivas. Então, desde poemas românticos e poemas não tão românticos, até, digamos, bastante tristes. E eu queria que esse livro, em específico em relação a esse ano, fosse um livro afetuoso. Então, assim, eu não queria lançar um livro nesse ano que fosse um livro de descargas emocionais. Eu queria um livro que fosse esperançoso, afetuoso. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os poemas, que eram poemas no caso, afins, de temáticas afins, que falassem de amor, juntei todos eles, especifiquei eles dentro da linha temática e fui juntando ali, fazendo essa tessitura. E nessa tessitura aí desses poemas, eu acabei fazendo esse encaixe. E quando eu consegui fazer esse encaixe, eu falei, pronto, feito o encaixe, eu tenho o título. E aí foi quando tudo deu certo. E o título teve intervenção da editora, a editora acabou encurtando o título ele era um título X e ele acabou tendo um encurtamento pela editora e ficou isso daí. Mas sem problema, Raik, sem problema. E recentemente também você fez aí o lançamento do livro online, agora que a gente está tendo esse momento de estou paradinho, né, no Brasil, no mundo, mas diferente do Brasil, deixa eu só complementar aqui, Portugal, né, em Lisboa, está acontecendo a Feira do Livro. Recentemente agora tem um autor que se chama
João Torto, eu acho que esse é o sobrenome dele. Ele tirou uma foto junto com o presidente de lá, pegando na mão não, tá dando soquinho, cotovelado, essas coisas. Né? E todo mundo de máscara e tal. Lá está acontecendo a feira de Lisboa, né? Uma das maiores feiras, né? O presidente lá de Portugal é fantástico. Não, e o presidente é fantástico. Então, nesse caso, né? Agora, como é que foi a experiência de lançar o seu livro em versão aí, né? Online, né? Fazer um lançamento online? Olha, foi bem interessante, foi diferente, né, das perspectivas, porque assim, quando a gente faz lançamento de livros, por exemplo, das perspectivas minhas com lançamento de livros jurídicos, né? Geralmente a gente vai, faz aqueles lançamentos, coquetel e tudo mais, tem um outro olhar, né? Fazer o lançamento online, foi diferente porque ao mesmo tempo que eu me senti tão desinibida, porque assim, eu pude falar o que eu queria. Eu pude ser bem solta, né? Falei, e aí, gente, olha, aqui eu posso falar o que eu quero, eu posso fazer do jeito que eu quero. Então, assim, de certa forma, por mais que nós estejamos num momento tão atípico e num panorama tão estranho dessa vida nossa, o lado interessante foi justamente pelo fato de que eu me senti confortável, e apesar dessas novas mudanças que nós estamos vivendo em razão da pandemia, de fazer esse lançamento online, de ter essa recepção positiva. Eu considerei que a obra foi bem recebida. Fiquei muito feliz pelo retorno. Sara, você também está pegando, né, os seus poemas, né, e transformando num podcast, né, fazendo uma versão de podcast, lendo os seus poemas. Eu achei muito interessante. Como é que surgiu o insight dessa ideia? Você, amado. Eu? Sua mente brilhante. Você criou o seu, né? Você criou o seu podcast. E eu falei, interessante. E a gente conversando sobre várias coisas, e você, obviamente, sempre me dando dicas maravilhosas. Na verdade, tudo começou com as nossas conversas, né? Sara, você deveria fazer um recorte e começar a publicar suas poesias, os trechos de algumas poesias, ou alguns trechos de textos e tudo mais, por intermédio das suas mídias. Eu falei, tá beleza, diariamente. Vai dar trabalho, mas tá bom. Aí eu fui da ferramenta que você indicou, no Canva. E aí eu falei, mas eu poderia fazer algo também em áudio, porque eu achei legal a sua ideia de transformar as lives em quê? Em podcast. E aí foi quando eu comecei a criar a ferramenta do podcast para promover o livro. E aí eu comecei a fazer duas, né? Uma que era a poesia do livro, poesias do livro nas quartas-feiras, e sábado, poesias que não são do livro, que são poesias fora, que são poesias que provavelmente virão em outros livros. E foi exatamente, que não são temáticas especificamente de amor, então, assim, né, que são mais atuais, como teve uma que eu postei no sábado aí, falando sobre quarentena. Legal. Eu gosto muito da forma que você escreve, você sabe disso, eu já falei com você. Eu gosto muito da sua poesia, eu sou muito fã da sua poesia, né? E eu acho legal. E isso é importante, sabe? Para o escritor, ele mostrar o seu trabalho. Ele dá para as pessoas, igual nas mídias sociais, vamos dizer assim, que são textos descartáveis. Talvez não vai servir para você criar um livro, nem nada, mas você está causando uma aproximação daquele livro futuro, né? Aquele livro futuro, né, que você está pensando em publicar. Então, hoje, nós temos aí essa oportunidade de chegar através dos leitores, né, escrevendo pequenos textos, às vezes reflexivos, escrevendo crônicas sobre o dia a dia, que é muito legal, né? O escritor que é bem opinativo, escrever crônicas políticas na sua rede social, sabe? Isso é interessante, né? E fazer lives, conversar com outros autores, criar conteúdo, porque a verdade é que o escritor em si, ele é um criador de conteúdo, né? Você está criando um conteúdo para outras pessoas absorver aquele conteúdo, absorver aquela informação. Então, assim, quanto mais conteúdo você conseguir, ainda mais nesse momento descartável que a gente vive, você conseguir passar para as pessoas, né, mesmo que seja um conteúdo que muitas pessoas vão falar, é um conteúdo raso, né? Você pensar assim, eu vou colocar um texto pequeno na minha rede social todo dia, um exemplo, né? Não, eu não acho que é um texto raso, eu acho que você está ali dando para as pessoas alguma coisa, e quem está te seguindo, quem está acompanhando o seu trabalho, está esperando de você, né, alguma coisa, ele está esperando.
Então, se você tem esse pensamento assim, isso é a minha opinião. Se você tem um pensamento de falar assim, não escrevo para as pessoas, então não publica, cara. Não publica, tá bom? Essa é a verdade. Não publica, para de conversa fiada, tá bom? Não publica o livro. Tá? Não publica, sai das redes sociais, fica lá no seu quarto e escreve para você. Porque quando a gente escreve, a gente não escreve só pra gente. Eu não escrevo só pra mim. Se eu virar pra você e falar, Sara, eu escrevi um romance pra mim, sabe? Porque não, eu escrevo para as pessoas lerem, eu quero emocionar, eu quero provocar. Eu tenho uma regra, é provocar, emocionar e questionar. Essa é a minha regra. Então, assim, eu escrevo para publicar, para as pessoas lerem. Então, assim, eu penso dessa maneira. Desculpa algumas pessoas que pensarem diferente, eu achar a minha forma de pensar até um pouco agressiva e não tão romântica, tá? Mas é a verdade, é tanto que a gente fez até essa conversa, até para tirar também essa mística, sabe? De mercado, de livro, publicação de livro, que agora a gente até vai entrar nessa questão aqui. Então, assim, se prepare, querido, você vai chorar, tá? Recentemente eu recebi um e-mail com o seguinte título: publique seu livro e venda nas grandes livrarias. Eu vou complementar, do país, porque tinha várias livrarias. Pague em tantas vezes, estava escrito assim também. Então, essa livraria, essa editora, a partir do momento que eu li isso, né, com a minha experiência, eu já vi, é uma prestadora de serviço. A prestadora de serviço é aquela que vai te prestar um serviço. Ela não está investindo no seu trabalho intelectual. Ela não está fazendo, ela está te fornecendo um trabalho. Essa editora está sendo clara comigo, né? Diferente se eu recebesse o e-mail, né, com o título envie seu original para ser avaliado, né? Aí vai ver a diferença. Quando você recebe, né, a minuta do contrato, aí vai estar lá. Você tem que ficar com X livros, tá? E pagar X tal. Essa editora, ela está te cobrando. Essa é a verdade, ela está te cobrando, ela não está investindo no seu trabalho intelectual, ela não está dizendo, ela vai vir com a parceria, que é uma coisa que eu discordo plenamente do escritor ser obrigado a ficar com parte da tiragem, sabe? Ser obrigado, né, dentro do contrato, não de você falar, não, eu quero, né, ficar com um X de livros, eu vou comprar aqui, isso na editora tradicional existe, tá? Na editora tradicional você recebe a porcentagem de 10%, e no caso, você quiser, você pode comprar alguns exemplares, mas você não é obrigado. E você não tem encargo nenhum com a produção do livro, nenhum. Você não tem nenhum investimento. Essa é a editora que está investindo realmente em você, quando você não coloca nenhum centavo do seu bolso, ela acredita em você. Mas temos que também ser sinceros, tá, gente? Hoje existe uma regra, que foi até uma das coisas anteriores que eu falei aqui, que para ser publicado, você precisa ser visto por essas editoras tradicionais. Então, por isso, muita gente acaba passando por esse processo de enganação. E no seu caso, Sara, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Primeiro você... bota na boca um gosto amargo de ferro. Você me pegou, viu? Eu vou te responder. A publicação, ela não é barata. No meu caso, por exemplo, o meu livro, ele tem 80 páginas. O meu livro, ele é um livro curto mesmo. Aqui, ó, 80 páginas. É isso. Curto. Tanto é que o livro, ele... Oi? Só te interrompendo, desculpa. E ele está em folha branca, viu? Então sai mais barata a produção gráfica dele. Desculpa, só aqui quis falar. Ó, ele está em folha... Ó, a folha aqui, já que você entende, ó, a folha dele aqui, a Raik. São 80 páginas. Na verdade, quando eu mandei, dava 76 folhas de Word, 76, assim, contando numa diagramação que eu já especificava folha de editora, folha de tudo, sabe? E uma página tal. E cada poema em uma página específica. Nessa perspectiva, o livro, ele ficou com 80 páginas no total, e o custo dele de contrato para um livro de 80 páginas de poesia foi um custo de R$ 4.500. Esse livro, ele saiu R$ 4.500, numa tiragem de 500 exemplares, mais 500 exemplares na seguinte perspectiva: 300 exemplares com a editora, e como o Raik falou, 200 exemplares
obrigatoriamente, por contrato, eu era obrigada a ficar com esses exemplares. Ou seja, eu teria que adquirir esses exemplares. Nesse caso, a editora cobriu o frete. E aí, por que eu estou falando nesse caso, a editora cobriu o frete? Porque nem todas as editoras, e eu vou falar sobre isso nessa live, porque eu já fiz até um apanhado aqui para falar de outros casos, de outras editoras, que aí eu fiz até um contraponto para falar de outras tiragens, para demonstrar para vocês o quanto custa, e eu trouxe hoje até dados de possibilidades de chegar até R$12.000 de possibilidades de lançamento, de como que de fato pode chegar a custar. E nesse caso, eles não cobraram para fazer o frete, para fazer esse frete daqui para cá, ou eu poderia pagar R$4.000 se fosse à vista. O que eles cobriram? Qual foi o que foi prometido nesse contrato? O que eles prometem num contrato para publicar um livro? O que é prometido no livro é o serviço no caso, de catalografia. Então você vai ter aí o registro do ISBN, a ficha catalográfica, vai ter o serviço de revisão ortográfica, o serviço de diagramação. Então, se você tem aí os custos que visam aí nessa perspectiva, e o retorno seu é de 10%. No meu caso, o contrato, eu fiquei com esses 200 livros, 4.000 se eu pagasse à vista, e os 200 desses 300 livros, a editora ficou com 250. 50 livros eu abri mão no contrato, porque eles são livros que são doados em regra para, entre aspas, segundo a editora, são livros que são doados para publicidade. Então, assim, você doa para publicidade essas obras. Então, assim, eles dizem que doam para bibliotecas, e dentre outras instituições. E aí a própria editora diz que faz a publicidade pelo site próprio e mídias próprias. É assim que funciona, pelo menos na editora que eu publiquei. E por que eu publiquei na editora que eu publiquei? Como eu estava publicando poesias, quando eu fui fazer a pesquisa, essa editora em si, ela apresentava o selo nacional de poesias. E como eu queria publicar como o Raik falou, numa editora que tivesse aí e era o meu primeiro livro de poesia, numa editora tradicional que tinha uma representatividade no segmento de poesia, e aí eu estou respondendo a pergunta da Brisa, eu acabei publicando e fechando o contrato. O contrato foi fechado muito rapidamente com a editora. Tanto é que depois que eu já tinha fechado o contrato, depois que eu já tinha feito todas as tratativas e o livro já estava na editora, eu conversando com o Raik, eu fui começar a perceber que os custos para publicação em outras formas e plataformas de publicidade, eles davam outras possibilidades de publicação. E aí eu falei, nossa, que interessante, que é isso que eu gostaria de conversar aqui nessa live com vocês, de quais são os custos para publicar e quais são as possibilidades de se publicar em outras plataformas e como que você pode publicar com menos custo. A questão é você, né? Você agora, com essa nova visão, né? Agora você entende realmente essa crueldade que é o mercado brasileiro para quem está começando, né? Você, assim, vê, né, que existe sim, eu vou falar, meu pensamento, né? É a minha forma de pensar. Eu penso de uma forma muito radical às vezes, né? Mas é muito cruel. Tanto que na nossa conversa aqui também eu falo com muitos escritores e falo muito sobre isso, sobre essa ideia de formação de público antes de publicar. Hoje o escritor ele não precisa de uma editora, né? O escritor, se ele entendesse por marca, se ele falasse, não, eu sou uma marca, o meu nome é uma marca, entender que a única coisa que importa são os leitores, ele vai começar a investir, né, no trabalho dele nas redes sociais. Ele vai pegar e ir para o independente, né? Ele vai ir para as plataformas, né? E como você vê todo esse movimento das plataformas agora, na sua percepção? E respondendo a sua pergunta sobre as plataformas independentes, particularmente, hoje, eu compreendo que o autor ele consegue ter muito mais liberdade, ainda mais se ele consegue ter um diálogo muito aberto com o seu público, com os seus leitores.
ele consegue fazer a sua venda, ele consegue ter esse feedback muito mais do que o trabalho da própria editora em si, com a sua venda. Com esse material em específico. Tanto é, Raik, que do material dos livros que eu recebi pela editora, os livros que a editora me encaminhou, os livros que eu recebi do frete, eu já não tenho mais livro. Então, e hoje tem a Amazon, né? A Amazon, ela te paga 70% no livro, e-book, tem como você colocar o livro físico lá também, né? A Amazon, ela para o autor brasileiro, ela é divisor de águas, até porque tem outra coisa diferente de a editora tradicional, a editora que não é tradicional, mesmo que você tem lá o seu livro lá e ela está te pagando 10%, você não vai receber todos os meses, você vai receber de 3 em 3 meses, olha lá, se for uma editora legalzinha, de 6 em 6 meses, né? Sim, você vai, na grande maioria das vezes, você recebe, na grande maioria, isso é sério, não foi um contrato que eu vi isso, que eu tive, de 6 em 6 meses, você recebe os direitos autorais, e também tem editoras que colocam lá, se tiver vendido acima de valor X, entendeu? Então tem essa questão ainda. Teve uma proposta que eu recebi, que a editora fez a seguinte proposta. Ela iria publicar o livro, mas nós só teríamos a possibilidade de receber os 10% após 6 meses. E assim, depois... E aí nós teríamos a seguinte opção. Ou recebe os direitos autorais, esses 10% depois de 6 meses, ou ficaria com um crédito para poder fazer uma outra publicação, dependendo daquilo que você fosse fazer ali, acordar um contrato, ou seja, que amarração é essa? Aí entra aí um problema muito sério, que é o nosso ego como escritor, né? O nosso, como é que eu posso falar? Da nossa loucura juvenil, né? Jovem, né? Nós somos jovens. Né? Nosso tesão de 20. Você que é novinho, amor. Eu já não tô tão novinha, não. Para com isso, é nova. Nosso tesão de 20 aí, né? Eu só tô dizendo tesão de 20. Eu não tenho 20, não. Eu só tenho cara. O nosso tesão de 20 com aquela coisa de querer publicar já. A gente quer para agora. Esse é o problema, do querer para agora. Entra aí o problema. Porque aí é onde você não vai estudar, né, o mercado, você não vai entender como funciona. Tem muitas pessoas que eu vejo assim, cara, como é que publica um livro? Eu quero publicar o meu livro, eu acabei de escrever o livro, eu quero publicar. Aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, alguém mais leu o seu livro? Um escritor leu o seu livro? Alguém olhou o seu livro, passou por um revisor, né, o seu livro? Ah, não, eu não passei para ninguém, não, eu não gosto que mexe no meu texto, não sei o quê. Cara, tá demais. Deixa eu te dizer uma coisa, desce do salto. Tá? Desce do salto. Isso aqui é se você quiser realmente ser um escritor profissional. Você tem que pensar como um empreendedor. Você tem que pensar como um cara que está investindo numa marca, num trabalho. Não adianta. As editoras, elas são marcas, elas não são fábricas de sonho. Tá? Quando a editora investe em você, ela está investindo no potencial lucrativo dela. É isso que ela está pensando. Então, assim, não adianta você ficar com essa ilusãozinha de, nossa, eu quero lançar o meu livro, e não estudar mercado, não pensar no seu trabalho, no seu trabalho como escritor em longo prazo, não pensar nessas coisas e não pensar no movimento literário, né, como ação. Então isso aí causa certos atrasos, casos de você ser enganado, pagar 17, 20 mil aí. Com certeza. Tanto é, para você ter uma noção, eu recebi nessa questão que você falou que tenho pressa, eu sou juvenil, que eu estava querendo fazer que eu estou querendo fazer uma publicação para o ano que vem, e esse material é um material mais científico, e ele tem de Word 197 páginas. E eu mandei para inúmeras editoras. E nessa perspectiva de mandar para inúmeras editoras, uma editora me respondeu, e aí a gente entra nessa perspectiva de custo para publicar, e ela falou assim, olha, se você tá com pressa, a gente publica em 4 meses. Mas para a gente publicar em 4 meses, vai sair R$9.000. Veja bem, para eu publicar... Não, gente, sério mesmo. R$9.000 para publicar 100 exemplares. 100 exemplares, R$9.000. Aí o discurso da pessoa para mim foi o seguinte, nós estamos investindo no seu trabalho,
nós estamos querendo muito que dê certo para você e nós queremos muito dar publicidade para sua atuação. Aí eu peguei e falei, aí falou assim, mas se você quiser publicar em nome, olha que interessante, o custo deles para publicar em 4 meses o mesmo material era de R$9.000, mas se eu quisesse esperar 9 meses, ou seja, uma gestação, esse mesmo trabalho custaria R$5.500. Ou seja, o mesmo livro, o mesmo material, para ser publicado em 9 meses, ele custaria R$3.500 a menos. Eu falei, legal. Então, assim, você começa a perceber que efetivamente é uma questão de prestação de serviço mesmo. É uma questão de prestação de serviço. Eu recebi uma proposta de uma editora e essa editora eu achei interessante porque ela promete a questão de dar publicidade para o seu material, mas ela oferece, assim, 2 formas de trabalho e quem está aqui assistindo a nossa live, são pessoas que são geralmente escritores e estão interessados realmente na questão do curso de publicação e tudo mais. E por que é interessante? E o que eu vou falar agora é bem pontual. Quando você é um escritor independente e você está querendo, enfim, fazer tudo sozinho, você vai ter que fazer algumas coisas. Por exemplo, você vai ter que fazer o registro do ISBN, você vai ter que organizar a ficha catalográfica, e isso tem custo. Então, se você vai lá, por exemplo, fazer o cadastro, se você vai solicitar o ISBN, você vai ter que fazer o cadastro enquanto editor. Então, quando você faz um cadastro enquanto editor, você vai ter que ir lá e desembolsar um dinheiro. Para fazer o cadastro de editor, R$270. Para solicitar o ISBN, é mais R$53. Então, só nesse primeiro momento, quando você vai lá na CBL, você já vai gastar R$323. Ou seja, só para você solicitar ali o cadastrozinho já é R$323. Se você não sabe fazer a ficha catalográfica, você vai ter que pagar para fazer a ficha catalográfica. Então, você já vai gastar no mínimo mais R$150. Então, você já vai gastar nessa base aí em torno de uns R$500 só para produzir a parte básica do seu livro ali, que é ficha catalográfica e produzir ISBN do livro. E aí eu recebi a proposta, que é uma editora chamada Editora Dialética, não sei se vocês já ouviram falar dela, já que a gente já falamos o nome de outras editoras aqui mesmo. Então, assim, essa Editora Dialética, olha que interessante o que eles oferecem. E por que é interessante? Porque se eu sozinha, enquanto autora independente, se eu vou publicar, por exemplo, lá onde a Brisa publicou, quando você vai naquele curso, porque tem uma série de cursos lá no Clube de Autores. Um primeiro que você tem pouco retorno, mas você não tem esse registro, né? Que a gente tem que fazer o registro do ISBN. E aí, quando você vai na Dialética, a Dialética ela já vai fazer para você o registro, a ficha catalográfica, ela promete para você revisão gramatical e ortográfica, ela vai te dar a capa, ela te dá trabalho de design gráfico e ela te oferece tudo isso por um preço. Por exemplo, eu mandei um trabalho para eles extenso. Eu mandei para eles um trabalho de 173 páginas de Word, mas trabalho grande, sabe? Trabalho científico. Eles me cobraram R$799 para fazer revisão ortográfica, revisão gramatical, para fazer registro desse livro, para fazer toda essa parte de design gráfico e para ainda disponibilizar esse livro em uma série de plataformas. Então, eles vão, por exemplo, eles vão me oferecer o livro em e-book e o livro em físico. Então, eles vão falar assim, olha, a gente vai disponibilizar para vocês, isso é uma editora, nós vamos disponibilizar o livro para você em e-book e vamos disponibilizar o livro para você de forma física. Então vai estar lá na Amazon, vai estar lá no Mercado Livre, vai estar no Submarino, vai estar na Americanas, nós vamos disponibilizar na Estante Livre, vai estar na Magalu, vai estar no Shoptime, vai estar no tal de... acho que Casa del Livro, vai estar na Livraria Cultura, vai estar no Apple Books, vai estar no Play. Então eles falaram assim, nós vamos disponibilizar esse livro em várias plataformas de e-book e ainda vamos disponibilizar e o preço pelas revisões e pelo serviço que eles oferecem acaba sendo bastante módico em relação ao que as outras editoras oferecem. Porque se você, enquanto autor independente, for pagar para poder fazer esses serviços, eles acabam ficando
tudo bem caro. Quando você vai fazer o registro, quando você vai fazer a ficha catalográfica, quando você vai procurar alguém, que nem o Raik falou, você já passou o seu texto, é sua marca, é seu nome, você já passou esse texto para alguém fazer a revisão ortográfica? Então você vai ter que pagar alguém para fazer o quê? Uma revisão ortográfica, editora dialética. Então, assim, então, no final, o custo acaba sendo, por exemplo, o meu livro é um livro grande. Se eu tivesse mandado, por exemplo, o meu livro de poesia para ela, teria ficado menor o custo. E o mais interessante dela é a questão dos direitos autorais. Porque os direitos autorais nessa editora, você tem 50% de direitos autorais. Diferente das outras editoras, em que você só tem 10% de direitos autorais, na Dialética, você tem 50% de direitos autorais. Você vendeu e-book, você vendeu livro físico, seu livro é, por exemplo, R$50, R$25 é seu e ponto. Então você tem uma perspectiva muito interessante em relação à questão das questões de criação. Se você tem uma perspectiva, se você consegue, por exemplo, a Brisa está dizendo aqui que ela pagou só o registro de ISBN, que ela fez toda a diagramação, design de capa, e ela gostou de todo o processo de criação. Então é uma questão de intimidade muito boa com a obra. Então depende muito da pessoa. Por exemplo, quem é formado em letras, ou tem uma boa questão de afinidade com linguagem, acaba tendo e compensando os gastos. Quem gosta, por exemplo, eu achei interessante essa questão da dialética pela questão dos direitos autorais, porque você tem um retorno de 50%, ele é muito bom. E você não ter a questão, e assim, não ter questão de gastos. E outra coisa que eu achei interessante é a questão, por exemplo, das tiragens. Por exemplo, se você quer comprar livros, se você compra 100 exemplares, você tem 50% de desconto se você quer comprar. 50% do valor de capa em cima daquele livro para você comprar para você. Em relação... eu quero adquirir para que eu venda por mim mesmo. Então, assim, é uma editora que realmente está focada em uma parceria mesmo com o escritor. Então, assim, dentro das editoras que estão em processo, que estão hoje nessa perspectiva, eu achei bem interessante. Tanto ela, como o Clube de Autores, eu considero bem interessantes para escritores iniciantes. Para a gente finalizar, Sara, a gente tem alguns minutos aqui, pelo que eu estou contando, não sei se aí está acabando, né? Para deixar bem redondinho, para depois eu poder editar. Eu queria que você indicasse para a gente um filme, um livro, uma série, se você estiver vendo. Tá bem, eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente, que eu achei lindo. Ele é um filme bastante premiado, que é, inclusive, um filme... Não é um filme brasileiro, mas é bem bonito. É Perfume de Mulher, antigo, bem bonito. E okay. Qual que é a outra indicação? Um livro. O que você está lendo agora? Olha, terminei ontem o livro O Segredo da Manhã. Uma fila total. Gostei, viu? Gostei. Autoajudazinha legal, né? Cara, gostei. Você sabe que, assim, todo mundo falava desse livro e eu me sentia o único ET que não tinha lido esse livro. Aí eu falei, eu vou ler esse livro. Mas eu gostei, assim, da perspectiva organizacional do livro. Achei bem legal.